Boa noite, irmãos. Mais uma vez, fico muito feliz de estar trazendo para a igreja a palavra de Deus. Pela manhã eu falei sobre a vida de Josué, trouxe uma palavra sobre vitória pela manhã. Eu acredito que Deus, Ele falou ao coração de alguns irmãos que estavam aqui. Através dessa palavra edificou minha vida também. E eu vou trazer outra palavra agora à noite. Eu acredito que vai edificar a sua vida. Também aqueles que estão nos assistindo pela internet agora, né? Eu sei que depois algumas pessoas também vão estar assistindo. Eu sei que Deus tem alguma coisa, algo de especial para você nessa noite. Porque aquilo que Deus colocou no meu coração também edificou minha vida. Eu vou estar falando sobre dor, tá? Eu vou falar sobre dor, vai aparecer o tema. O Deus que cura todas as nossas dores é o tema que eu vou estar trabalhando. E eu vou tentar estar explicando o que é dor. E eu vou utilizar a vida de um homem muito conhecido da Bíblia, que é Jó. Você vai perceber, quando eu estiver ministrando, que Deus ele não fica devendo nada a ninguém. Deus não fica devendo nada a ninguém. Se é que Deus deva alguma coisa a alguém. Porque algumas pessoas acham que Deus, ele parece que é devedor. É o contrário, tá? Somos nós que somos devedores de Deus. Mas eu sei que isso vai falar ao seu coração. Eu sei que você, durante a sua caminhada, você sentiu dores. A igreja tem passado aí por aflições, por dificuldades. Essa semana nós perdemos a irmã Sônia. Eu estava aqui no culto fúnebre e perdemos outros irmãos também durante essa pandemia. Outras igrejas também perderam. Pessoas que eu conheço de outras igrejas vieram a perder a vida. Então tem muita gente sentindo dor. Talvez você que está aqui essa noite, você é alguém que está sentindo dor. Mas eu quero dizer para você essa noite que o Deus que eu sirvo, o Deus que você conhece, é o Deus que cura todas as nossas dores. Amém? Rapidamente definir dor. Dor é uma sensação desagradável. Ninguém gosta de sentir dor, tá? Ela serve como um alerta de que algo dentro do nosso corpo está errado. Geralmente, quando se sente dor, a dor está sinalizando que alguma coisa está errada. Alguma coisa que não vai bem e precisa ser tratado. Pode ser também alguns comportamentos que pode causar danos a nós. O comportamento também pode causar dor, que eu vou estar falando mais à frente. Uma vida sem nenhuma sensação de dor poderia significar um risco à saúde. Uma pessoa que não sente dor de nada, isso é um alerta. Porque o ser humano, ele sente dor. Dor, na verdade, faz parte da vida. Se você está vivo, você vai sentir dor. E aí, a gente tem vários tipos de dores. Eu acredito que você que está aqui, você já sentiu dores. Quer ver um exemplo? Eu não sei, tá? Mas essa aqui é para as mulheres. A dor de parto. Dizem que é uma dor, né? Algumas mulheres falam assim, era para vocês homens terem filho, para vocês saberem o que é sentir dor. Porque vocês homens, com uma dor tão simples, parece que acabou, tudo parou. Porque a dor do parto, por exemplo, é uma dor que não tem como explicar, não é? E foi uma dor multiplicada por Deus. Quando Adão e Eva pecam, Deus multiplica as dores de parto. Ou seja, por causa do pecado, as dores aumentaram. E as nossas dores também aumentam por causa do pecado também. Tem a famosa dor de dente, né? Ninguém gosta de sentir dor de dente. É ruim. Dor de cabeça, né? E muitas pessoas sofrem com dor de cabeça. Dor de barriga. Quem nunca sentiu aqui de madrugada dor de barriga? É horrível. Então, sentir dor não é algo bom, mas que está sinalizando alguma coisa que está errado. Jó sentiu dor. E olha, a gente vai estar vendo as dores
que Jó sentiu. Jó sente a dor física, porque Satanás fala para Deus: olha, se o Senhor tocar na carne dele, o Senhor vai ver que ele vai te amaldiçoar. Aí Deus fala assim para Satanás: que seja a tua mão contra ele, mas não toque na vida dele. E aí a Bíblia vai dizer que Jó ficou enfermo da planta dos pés à cabeça. Ele se raspava com cacos de telha. Então ele sentiu a dor física, a dor da doença, a dor da enfermidade. Tem muitas pessoas que estão sentindo a dor da enfermidade por conta da pandemia. Então, Jó sentiu a dor física, a dor emocional. Marcos André, que é psicólogo, falou o luto. A gente vai ver o luto de Jó, a sensação que ele teve, a negação, a raiva, a depressão, a aceitação de ter perdido o ente querido. Quem é que nunca perdeu um ente querido? Um pai, uma mãe, um tio, um irmão, um filho, uma filha. Quem nunca sentiu essa dor emocional? Às vezes, irmãos, a dor emocional, ela é mais dura do que a dor física. É mais dura. Pergunta, por exemplo, para uma mãe que perdeu um filho. A gente vai ver daqui a pouco um homem que perdeu filhos também. E a dor espiritual, né? Parece que a gente não sente dor espiritual, mas sente. Jó sentiu a dor espiritual. Qual foi a dor espiritual de Jó? Deus se calou diante da dor dele. Já sentiu isso? Você está sofrendo, você está em dificuldade, você está em aflição e parece que você fala com Deus, você ora e parece que Deus não responde. Aí parece às vezes que Deus não está se importando com aquilo que você está passando. Aí você começa a ficar em dúvida: será que Deus me ama? Será que Deus se preocupa comigo? Será que Deus está vendo meu sofrimento? Porque eu oro, falo com Deus, mas parece que Deus não me ouve. Essa é uma dor espiritual, uma dor da dúvida, uma dor do desamparo, parecendo que Deus, que é nosso Pai, parece que nos abandonou. Jó vai sofrer isso. Jó vai sofrer uma dor tão profunda e Deus não vai falar nada. Amado, quando você está sentindo dor e Deus fala, é um alívio, é um bálsamo na sua alma, no seu espírito, quando Deus fala. Mas quando você está sentindo dor, seja física, emocional, espiritual, e Deus não fala nada, você vai fazer o quê? A gente fica sem chão quando isso acontece. Mas lembre-se do tema que eu propus: o Deus que cura as nossas dores, ou o Deus que cura todas as nossas dores. E a gente vai ver na vida desse homem Jó, tá? Jó, ele nos ensina, eu quero que você guarde isso no seu coração. Jó, ele nos ensina que Deus é o único capaz de curar a dor. Jó vai ensinar isso. Da forma que Deus cura a dor, ninguém cura. Isso vai ser demonstrado na vida de Jó. E Jó, ele é um homem diferente, tá? A Bíblia vai dizer que ele é um homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Vai falar isso 2 vezes, tá? No capítulo 1 e no capítulo 2, Deus vai falar isso de Jó. Ou seja, Deus vai elogiar Jó. Ou seja, Jó é uma pessoa boa. Jó é um bom vizinho, Jó é um bom patrão, Jó é um bom pai, Jó é um bom marido, Jó é um bom administrador, Jó é um bom cristão. Aí você pensa o seguinte: pessoas boas sofrem. Aí você tem aquela pergunta filosófica que muitas pessoas vão falar: se Deus é amor, por que tantas pessoas sofrem? Se Deus ama, por que a gente está passando por isso? Por que o mundo está desse jeito? Se Deus é amor. E aí vai vir essas interrogações, esses porquês, e a gente não vai ter resposta. Mas a vida de Jó vai nos orientar que mesmo um homem bom como Jó, um homem que sentiu todas as dores que você possa imaginar, Deus cuidou dele.
Então eu quero dizer para você essa noite, seja lá qual for a dor que você está sentindo, eu quero dizer para você que Deus continua cuidando de você. Você que está em casa, talvez você ache que Deus te abandonou. Deus não te abandonou. Deus está cuidando de você, da sua vida, da vida da sua família. E a dor que Deus permitiu na sua vida é uma dor que você pode suportar. Deus não vai colocar algo na sua vida, na minha vida, que eu não possa vir a suportar. Aí a gente lê a vida de Jó, a gente vai pensar o seguinte, olha, parece que Deus exagerou na dose, porque essa dor que ele está sentindo não tem como explicar. Então uma pessoa boa, ela pode sentir dores, porque Jó sentiu. A primeira coisa que eu quero dizer sobre a vida de Jó, e baseado no nosso tema, o Deus que cura as nossas dores, em primeiro lugar, se você quer que Deus cure todas as suas dores, eu digo para você, não perca a fé ao receber notícias ruins. Amém? Não perca a sua fé em Deus ao receber notícia ruim ou notícias ruins. É isso que vai acontecer com Jó. Jó vai começar a receber muitas notícias ruins. Só que a postura dele diante dessas notícias ruins é diferente. Você vai perceber, mesmo diante das dores, das aflições que Jó vai passar, ele não perde a fé dele em Deus. E está sendo muito falado que por conta da pandemia, muitas pessoas têm abandonado a fé, têm deixado a igreja, têm deixado a Jesus. Isso é um absurdo, porque essas pessoas estão abandonando o único que é capaz de curar todas as dores do ser humano. Ou seja, eu estou sentindo dor, eu estou enfermo, eu vou fugir do médico. E eu estou falando dos médicos, que é Jesus. Eu sinto dor e quero distância de Jesus. É uma contradição, você que está me ouvindo, é uma contradição, porque Ele é o único médico dos médicos que pode curar toda e qualquer tipo de dor do ser humano. Só Ele pode fazer isso. Jó sabe disso, e Jó não perde a sua fé. Eu vou colocar aí o capítulo 14, 15, 16, 17, 18. E eu vou tentar fazer um resumo das notícias ruins que Jó recebeu. Se você achar ruim, notícias ruins, você vai ver um homem que recebeu muitas notícias ruins. Vai aparecer aí o 14. Vamos ler junto? Que veio eis que deram sobre eles os sabeus e os aí, primeira notícia, olha só, Jó. Roubaram os seus bois, roubaram os seus jumentos e mataram os seus servos. Roubaram os seus bois. Olha, você tomou um grande prejuízo, Jó. Primeira má notícia. Aí ele vai continuar, eu vou resumir, tá? Porque é longo. No caso, se você ler o capítulo 14, 15, 16, 17, 18, você vai perceber que Jó só está tendo perdas. É só perdas. E aí vai dizer o seguinte, ó: fogo caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Agora, antes tinha sido os bois, agora é as ovelhas. Tinha sido 500 juntas de bois, agora 7.000 ovelhas são mortas, e os servos de Jó também são mortos. Essa é a segunda má notícia. Sabe isso que está aparecendo? Isso aqui está aparecendo na Rede Globo, só dá má notícia. Você quer má notícia? Vai assistir Rede Globo. Tem muita gente que me critica por causa disso. Agora, eu vou provar para você. Pega alguém e bota o dia inteiro de frente da TV e assistindo só notícia ruim. Você vai ver o quanto essa pessoa vai se tornar incrédula, fria, murmuradora. Você vai ver isso, sem fé. Agora pega alguém que está sentindo dor, que está sofrendo, dá uma Bíblia para essa pessoa.
Você vai, por exemplo, num presídio, dá um livro, sei lá, Machado de Assis, Quincas Borbas, dá lá, Machado de Assis, você não vai ver mudança. Agora vai num presídio, vai lá e dá a Bíblia para uma pessoa. Sabe o que vai acontecer? Transformação de vida, porque a palavra de Deus tem isso, de transformar e aumentar a fé da pessoa. Então Jó, mesmo diante dessas más notícias, ele não perde a fé dele. E está acontecendo só coisa ruim. Terceira má notícia: os caldeus e 3 bandos deram sobre os camelos, 3.000 camelos, e os tornaram, e os moços feriram ao fio da espada. E fala assim: só eu vim para te dar a notícia. Terceira má notícia. Agora, Jó, levaram os seus camelos. Estão levando tudo, Jó. Tudo que você tem está sendo destruído, está sendo levado. Até aí são bens materiais e alguns servos que estão sendo mortos. Porque se você ler o capítulo 1, vai falar detalhadamente da riqueza de Jó, e vai falar também que Jó, ele tinha muitos servos, muitas pessoas trabalhavam para Jó. Quarta má notícia, agora vai doer, essa quarta má notícia. E aí, meu irmão, não tem mais o que fazer. Diz o seguinte: um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. Se você ler, apareceu aí o texto? Esse texto apareceu? Deixa eu ler com os irmãos. Isso, é o 19. Perfeito, Clisma. Vamos ler junto, que esse aqui dói, tá? Esse aqui vai machucar muito Jó. Esse aqui é doído. Vamos lá. Eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Agora doeu. A quarta má notícia que Jó recebe vai doer muito. Resumidamente, o que ele está dizendo? Jó, seus 10 filhos morreram. Essa notícia é ruim. Jó, seus 10 filhos, seus 7 filhos homens e 3 mulheres morreram, Jó. Você perdeu sua família, os seus filhos queridos todos morreram, Jó. Agora vai fazer o quê? É muita dor. O que esse homem vai fazer agora? Não tem como você falar alguma coisa para ele, porque a dor dele é profunda. Eu quero que você preste atenção nas perdas de Jó, que você entenda o que o texto está dizendo. Sabe por quê? Porque essa dor vai mostrar o quanto Deus é grande na vida de um homem. Amém? Amém? O texto vai mostrar, a vida de Jó vai mostrar o quanto Deus é grandioso, mesmo diante dos momentos de dores. Porque ele está passando por tudo isso, mas Deus está com ele, Deus está presente. Deus não abandonou ele, não. Às vezes a gente acha que alguém que está passando por uma situação muito difícil, a gente acha que Deus abandonou. Tem muita gente, muitas igrejas que acham que Deus abandonou a igreja, os filhos. Não abandonou, não. Deus continua sendo Deus, Ele continua governando, Ele continua sentado no trono. Jó sabe disso. Jó sabe disso. E aí ele recebe essa má notícia de que todos os seus filhos morreram. E aí ele sofre muito. Só que ele ainda vai receber uma outra notícia ruim, tá? Ou seja, vai receber um diagnóstico médico. No capítulo 2, versículo 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ou seja, diagnóstico médico: Jó, você está doente. Jó, você vai morrer. A sua doença já não tem cura. Você vai morrer. Quinta má notícia. Você recebe uma notícia ruim, já fica desesperado. Ele recebeu 5. Recebeu 5. E agora, o que ele vai fazer? Numa situação como essa, ele vai fazer, meu irmão. Aí você vai entender o que é alguém que tem fé em Deus.
Porque ele vai fazer algo impensado. Talvez ele poderia aqui abandonar Deus, né? Por que, Deus? Por que o Senhor fez isso? Permitiu que levassem meus bens. Permitiu, Deus, que levasse os meus filhos. Senhor, o Senhor permitiu que a minha saúde fosse tirada. Agora eu estou enfermo, tudo é culpa sua. Ele poderia falar isso. Mas ele não faz nada disso, irmão. Eu estou dizendo essas coisas para você sair daqui com a sua vida edificada. Porque o Deus que você serve, o Deus que eu estou falando essa noite, é maior do que qualquer coisa. É isso que você tem que crer no seu coração. Deus é maior do que qualquer coisa e qualquer um. E ele vai mostrar isso para Jó. Vai mostrar, Jó, eu sou maior do que qualquer coisa que você pense. Deus é maior na vida de Jó.